Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. Agora vamos lá. Comigo, Meirelles, rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Faz tempo que esse assunto tá aí. Você tem 10 milhões de reais para fazer assim no ato, como investimento inicial de um fundo? Bom, se não tem, pode ficar tranquilo. Agora, se você é um dos 2.500 brasileiros que tem este investimento num fundo exclusivo, bom, a medida provisória que o Lula assinou essa semana é justamente para esses poucos. Finalmente, o processo de taxação de bilionários, que já está acontecendo no mundo todo, chegou no Brasil. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Assinou na última segunda-feira uma medida provisória, junto com um projeto de lei de urgência constitucional, para taxar os rendimentos em fundos exclusivos. Esses fundos são fundos de alta renda, extremamente seletos, que exigem ali esse aporte inicial de 10 milhões de reais aí por baixo, e apenas 2.500 brasileiros, segundo dados oficiais, possuem esse tipo de investimento. Gente, 2.500 brasileiros é menos que 0,001% da população. 2.500 brasileiros não enche a cadeira numerada do Canindé. Aliás, não enche nem a da Fazendinha, lá no Parque São Jorge, da gloriosa Fazendinha. São pouquíssimos bilionários, talvez a pessoa mais rica que você conheça não está entre esses 2.500 que tem fundos exclusivos. Isso é importante a gente dizer, porque toda vez que aparece o debate sobre fazer taxação de fortunas, de grandes fundos, de lucros e dividendos e tal, a pessoa que é de classe média, que tem uma vida um pouco mais estabelecida, toma as dores pensando que é com ela. Como a gente falou lá no Congresso essa semana, quem tem lá o seu HB20 parcelado vira a cara e fala: será que eu que sou bilionário? Não! Esses fundos exclusivos são muito restritos. Até aqui, eles só pagavam uma tributação no momento do resgate. A partir de agora, eles vão pagar uma tributação semestral, até porque parte das aplicações desses fundos são de curtíssimo prazo. São de 120 dias, 180 dias, ou no máximo um ano. É um fundo que também tem essa dimensão especulativa. O governo fez essa taxação, não é para aumentar a carga tributária. Importante que se diga, porque às vezes fala, porra, mais imposto, mais imposto. Não, é para compensar a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos, que aí é muito mais fácil quem está aqui assistindo o Café com Bolos tá enquadrado nessa faixa, porque a maioria da população brasileira ganha menos que 2 salários mínimos. Essa foi uma promessa de campanha do Lula lá atrás, vamos aumentar a isenção do imposto de renda, fez agora, na mesma medida provisória, mas isso significa, lógico, uma perda de arrecadação. Você tem que compensar essa perda de arrecadação e fazendo isso, tornando o sistema tributário mais justo, taxando bilionários com esses fundos exclusivos que pagavam menos imposto. Para que vocês tenham uma ideia, o valor total desses investimentos de brasileiros nos fundos exclusivos chega a 756 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro e muita pouca gente. E vai haver uma tributação maior sobre este recurso para poder garantir a isenção de imposto de renda para mais gente. É justiça tributária, simples assim. Agora, essa é uma das medidas de tributação progressiva no Brasil. Outra, que foi enviada junto agora pelo governo federal, vocês devem ter ouvido falar, foi assunto de debate na Câmara, se ia votar, se não ia votar, há 2 semanas, é a tributação de offshores, que são empresas, capital investido fora do país. Tem quem invista esse capital e ele não tem uma tributação adequada, então a ideia é também tributar. Aqui nós estamos falando também, quem tem empresa offshore, são pessoas mais ricas, que também vão ser tributadas para compensar essas isenções e essas exonerações. Tudo de acordo com o cálculo do Ministério da Fazenda, apresentado de forma transparente para o Congresso e para a sociedade. O projeto de lei com urgência constitucional funciona
do seguinte jeito: o governo manda e a Câmara dos Deputados tem 45 dias para discutir e votar. 1 mês e meio. Caso não vote, atrase, tranca a pauta. Não pode votar nenhuma outra matéria, nenhum outro projeto até votar esse. Cria quase uma obrigatoriedade para não travar o trabalho legislativo de votar em 45 dias, que é a urgência constitucional. Depois disso ele vai para o Senado e tem mais 45 dias. Então nós estamos falando aí de 90 dias, de 3 meses dessa tramitação e desse debate que vai acontecer na sociedade. É lógico que vai acontecer muito lobby. Vai acontecer porque são poucas pessoas, esses bilionários, mas influentes, muito poderosos. Uma tentativa de pressionar o Congresso para não votar, para não tributar os super ricos, para não deixar taxar offshore, para reduzir a alíquota de tributação proposta pelo governo. Por isso que nós estamos trazendo esse debate aqui no Café com Bolos para você. Porque durante os próximos 3 meses ele vai estar circulando e todo mundo tem que entender o que está ocorrendo para não cair em fake news. Então é o governo Lula implantando o comunismo no Brasil. Não. Tributação de bilionários está sendo discutida no mundo todo e implementada. Aliás, existem grupos de bilionários que estão concordando com tributação de bilionários nos Estados Unidos, alguns inclusive brasileiros e tal, que estão se posicionando, dizendo, bom, é preciso ter uma tributação mais justa. E aqui, o nosso sistema tributário brasileiro é um dos mais desiguais e injustos do planeta. Como a incidência de impostos é maior sobre consumo do que sobre patrimônio e renda, proporcionalmente, quem tem mais dinheiro paga menos imposto, quem tem menos paga mais. Lógico, porque a pessoa que ganha um salário mínimo ou 2, ela vai gastar toda a renda dela no consumo. Se o tributo sobre o consumo é alto, ela vai pagar proporcionalmente mais imposto do que quem ganha, sei lá 10 milhões, vai gastar 500 mil consumindo e vai fazer um monte de aplicação com imposto baixo em fundo não sei o quê, em fundo exclusivo, em offshore de não sei onde, em fundo de investimento. Nós precisamos fazer uma discussão séria sobre o nosso sistema tributário. Em junho, foi votada a primeira etapa da reforma tributária, todo mundo acompanhou, o país parou para ver, que é a parte do consumo, simplificar impostos de consumo, o IVA e tudo mais. Agora, essas medidas mandadas pelo governo fazem parte da segunda etapa da reforma tributária, que é a da justiça tributária, a da progressividade. E não precisa ir muito longe para aquelas pessoas que dizem comunismo, bolivarianismo. Não. Olha o sistema tributário dos Estados Unidos, dos países da União Europeia. O imposto sobre herança no Brasil, sobre grandes heranças, quando a gente fala, ó, tá baixo, gera uma... O teto dele é 8% no Brasil. 8%. Ele é aplicado pelos estados. Sabe quanto é nos Estados Unidos, que não é exatamente um país comunista? 40%. 5 vezes mais. A tributação sobre rendas e patrimônios nos Estados Unidos, nos países da OCDE, é muito mais elevada. Taxar lucros e dividendos, que a gente faz esse debate há anos no Brasil, todos os países da OCDE têm taxação de lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia são os únicos que não têm. O que nós estamos falando aqui é adequar o sistema tributário brasileiro ao padrão internacional. Taxação de super ricos, de fundos exclusivos, de offshores, de lucros e dividendos. Essa é uma tendência que o mundo inteiro está seguindo. Não tem volta. A questão toda é se o Brasil vai ser o último vagão, que vai ficar para trás, o último da fila, por um discurso hipócrita, com fake news, muitas vezes atrasado, ou se a gente, de uma vez por todas, vai pegar o touro pelo chifre e vai fazer esse debate como tem que ser feito. Cara, eu acho o seguinte, assim, tem gente que insiste em dizer que tributar super ricos, bilionários e tal, é coisa de extremista, é coisa de radical. Teve esses dias um manifesto, tá na internet, qualquer um pode dar um Google, de bilionários, grandes empresários, CEOs de corporações, defendendo taxação de bilionários. Os países capitalistas mais ricos, que estão longe de ser comunistas, extremistas, Estados Unidos, países da União Europeia, estão fazendo tributação progressiva dos mais ricos. Essa é uma tendência. Não tem como. O nível de abismo, de injustiça, do cara mais pobre, do que a gente falava aqui na reforma tributária, o motoboy pagar IPVA, o cara que tá lá trabalhando no iFood, e o dono de jatinho não pagar IPVA de iate, é muito gritante. Será que é ser extremista e radical defender fechar esse abismo? Defender que a gente resolva, equilibre melhor a situação tributária do Brasil? Que o mais pobre ali, como o Lula fez agora, quem ganha até 2 salários mínimos esteja isento do imposto de renda, e quem tá lá num fundo de offshore, de, sabe, fundo exclusivo, com 10 milhões de investimento inicial, não paga um pouco mais de imposto? Essa é uma questão de razoabilidade e que tá sendo discutida no mundo todo, e que bom que agora chegou no Brasil. O governo Lula teve
teve agora a coragem e a ousadia de propor com essa medida provisória. É muito importante que a gente faça a nossa parte enquanto sociedade, fazendo esse debate, derrubando mitos, desmentindo fake news. Vocês podem contar que nós, lá no Congresso Nacional, com o nosso mandato, vamos estar na linha de frente, como já tivemos na tributação de IPVA para jatinho, iate na primeira fase da reforma, nesse tema das offshores, dos super ricos, dos lucros e dividendos. Mas é muito importante que você também participe dessa discussão. Vai lá no almoço de família, o tiozão, meio bolsonarista, fala, ô tiozão, você tá falando groselha, meu filho. Não é isso não. É isso aqui que nós estamos discutindo aqui. É básico, é uma questão de justiça básica. Às vezes as pessoas compreendem, entendem e vêm junto. Por isso eu peço a vocês que passem esse café com bolos adiante e vamos seguir firme nessa importante tendência de justiça social que é taxar os bilionários. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.